Júnior, explica pra gente sobre essa questão de alguns mitos e paradigmas que a gente precisa quebrar, e um deles é essa questão das fases da lua, do plantio, porque tem tudo a ver, né? Tanto que maré sobe, tem tudo a ver, assim. Então, explica um pouco pra gente como funciona também na permacultura, na agrofloresta, essa questão da lua, das fases, da Desde energia. que a gente conseguiu domesticar as plantas, vamos falar assim, desde Uhum, o tempo dos Incas, dos Maias, que foram os primeiros a ter agricultura, toda a vida eles seguiram o calendário lunar. sim. Tanto que eles conseguiam prever as coisas através da lua. Uhum, Com a incidência da monocultura, foi muito forte, passou a entender que a gente não precisava mais de obedecer à lua, porque eles oferecem os adubos, é como a gente estivesse plantando com anabolizante. uhum. Tudo de forma Então, artificial, tudo de forma basicamente. artificial. Aí a gente perdeu aquela questão natural. Uhum, Mas a lua influencia assim, tudo que tem fluido e que está na Terra, ele é influenciado pela uhum, lua, uhum. pelas fases lunares. Então, por exemplo, na minguante, tudo que é o líquido, ele está mais pendente a descer, Uhum. inclusive a seiva da árvore. Na minguante, o fluxo está todo embaixo, ele está refazendo, ele está sendo refeito na raiz. Durante o período da lua nova, ele começa a subir e aí ele fica todo em cima na lua cheia, Pessoal, só lembrando que, tipo, na minguante, né, Júnior, a gente embaixo. planta plantas que são para baixo. Isso, por exemplo, se você vai plantar Batata, tudo que for raiz, né? mandioca, tudo Mandioca. que for raiz, ela vai ser melhor na minguante. Uhum. Tudo que for de folha, na nova ou na lua cheia. Isso influencia até na poda também. Aí O na poda tipo da poda. também. Por exemplo, se a gente quer fazer uma poda de renovação, você tem que podar numa lua forte, porque a Uhum. seiva vai estar toda na folha. Quando você corta, você força a planta a produzir uma seiva nova. Uhum. Então ela vem com uma brotação legal. Para você produzir fruto, já não pode ser. Por exemplo, se você cortar a seiva e jogou fora, a planta vai gastar energia para fazer uma nova seiva e não vai investir no fruto. Então você tem que fazer uma poda na minguante. Na Ou quando a planta minguante. está adormecida. Olha Porque aí só. você vai podar lá em cima. Ela vai receber essa informação de que ela foi Uhum. podada. Uhum. Essa seiva já está lá, bruta. Ela vai formular ela com muito mais nutriente, vai vir um boom lá para cima. Quer dizer, tinha seiva para 1 milhão de folhas. Ela vai vir, vai pôr mais folha e aí ela vem com mais fruto. Então, a lua não é mito. Ela sim influencia muito os índios, os antigos, os escravos, tudo trabalhava com a lua. A Uhum. gente foi perdendo o contato que a gente tinha com a natureza quando a gente achou que a gente era superior à natureza. A gente tem que entender que a gente não é superior. A gente faz parte da De natureza. A gente é todo um um sistema que tem que ecossistema. se integrar. A gente está querendo burlar todo o tempo as leis que estão aí há muito tempo, né? A lua influencia na maré, influencia nas dores. Quem que nunca sentiu dor na lua cheia, não é? Que tem Uhum. platina, sente É. dor. Então, isso aí não é mito. Isso é Então verdadeiro. não é mito, pessoal. E tipo assim, quando começar você a fazer seu plantio, presta atenção na lua, na questão da poda, do É, a plantio. gente consegue até com uma certa facilidade na internet o calendário, as coisas que você tem, o calendário lunar, não de Uhum, dias, do que você pode plantar, o que você deve podar em cada lua, o que é uhum. legal. E faz muita diferença. No doce, por exemplo, se você plantar o alface numa lua errada, ele amarga, porque ele concentra a seiva no lugar errado, e aí ele vem amargando. Olha E ninguém só, dá ideia para isso. A fruta fica mais doce, a folha fica mais vistosa, tudo por causa da lua. O muito tubérculo cresce legal, mais. muito legal. Se você planta na lua errada, ele investe a energia no lugar errado e atrofia, demora a fluir. E a gente engraçado, eu tava contando pro Júnior, pessoal, do meu filho. Ele ficou 30 dias voltando para casa com uma tarefa para a casa da turma da Mônica. Sabe tudo da turma da Aí eu Mônica. fiquei pensando, poxa vida, né? O que que o sistema faz com a gente, né, Júnior? A É, gente tem que reaprender uma coisa que seria o o básico para o ser básico. humano saber. A gente tem que reaprender não, buscar aprender sozinho depois de adulto, porque realmente o sistema deixa a gente totalmente alheio a uma realidade que é Quando a gente da vai nossa vida. integrando, eu falo de reintegrar, que você vai tendo contato de novo com a natureza. Eu sou 100% urbano. Eu nasci em BH, eu fiquei lá até 30 anos, eu comprei o sítio. Meu pai veio do interior. Eu não, eu Uhum, sou 100% urbano. Aí eu casei com uma moça daqui
Mas sempre tive essa curiosidade. Eu acho que eu herdei isso dele, dos hereditários, que ele veio da roça. Ali o responsável. Ele é a bola, Mas eu nasci lá, em BH. Então, isso, eu sempre gostei muito de Globo Rural, sempre procurei essas coisas, essa informação. Ai, nossa. Toda Aqui nós vida, também. Aquela criança que não é normal, ela não assiste é normal, Globo Rural, ela tá As músicas que eu escutei sempre foi música raiz, música de interior. Então, a primeira vez que eu fui na roça, eu vi que eu tava no lugar errado. Muita gente nem acreditou em mim, falou assim, não, esse cara é muito mole pra ficar na roça, a roça não é o que você tá pensando. Mas não consegui tirar isso da cabeça. Enquanto eu não consegui comprar o sítio e mudar e fazer essa mudança, eu não encontrei com os esquemas. E eu escolhi um lugar bem ruim para recuperar, justamente para provar para mim e para os outros, sabe? Você encarou isso como um desafio como pessoal desafio. também. Como a gente está reintegrando, é incrível como é que você aprende você vai aprendendo a escutar as coisas. Você vê um passarinho fazendo uma coisa, você vê a formiga fazendo uma coisa, você fala assim, ó, tá na época disso. Como natural, você vê uma coisa legal, a gente se acha o ser mais superior da Terra. Eles colocam um milho transgênico para você, cheio de veneno. Uma lagarta sabe que é veneno e não come. Você joga um milho desse no galinheiro, a galinha não come. Não come. Você enche o prato e come. Exato. E acha legal. Então, quer dizer, quem que tá sendo burro na história aí? Entre aspas, o burro, né? Que o burro é muito inteligente. Então, a gente perdeu esse vínculo com a natureza. A gente deixou isso embora. Você quer uma banana grande, cheia de veneno, você prefere ela grande, cheia de veneno, cheia de amarelinha. Sim. Às vezes ela nem é tão doce, às vezes ela amarga um pouco na sua boca do que você comprar uma pequenininha, picadinha de bicho. Por que ela tá picadinha ali? Porque ela não teve veneno. Exatamente. Ela Ô, Júnior, você já viu a diferença de um tomate do mercado? Que você corta, isso é uma água fedida. Então, e o tomate natural, ele é pequenininho, gente. Ele é pequeno. Aí mas você o fala sabor assim, dele é olha incrível. que tomate feio. Eu prefiro me envenenar com os olhos do que comer uma coisa que a natureza me deu ali. Isso também tem um pouco a vaidade humana, não é? A vaidade humana. A gente quer o que é belo, isso, que é grande. A gente perdeu o que é natural, é o que eu tô falando. A gente virou artificial. Acha que tá dominando o mundo, mas é o mundo que tá dominando a gente. Exato. A gente perdeu o que era básico. Como é que você cresce sem ter uma base? Então a gente tá numa bolha de vaidade, consumismo. Sem explicação. Você prefere comer um veneno porque é bonito do que se alimentar do que é natural. Isso sem falar que a gente também foi deixado sem opções, né? Porque hoje, por exemplo, eu estava até falando essa questão no começo do vídeo ali. 2017 foi proibido a venda de alimento orgânico nos mercados, né, Júnior? Então, como é que a pessoa também, mesmo que ela queira, ela tem que se esforçar um pouco mais para buscar numa feira, por exemplo? E como a gente tem muita pessoa não... Tem gente desonesta em todos os meios, né? E ainda tem o que fala que produz orgânico e não é orgânico. E dá para ver, né? A gente conhece. Então você vai lá comprar um morangão desse tamanho, o cara fala é orgânico. Você vai todo feliz, come até sem lavar e tá entrando mal. Então aqui no sítio, quando a gente começar a comercializar, eu quero ter um canal direto com o consumidor. Ele vir ver. Se ele quiser colher, ele vai vir colher. Nossa, você quer colher uma banana? Você colhe aqui agora, você pesa lá, você prova no meio do pomar, você vai ver como é feito. Você vai pegar um peixe lá no lago, sem ração, sem nada. Se você quiser pegar, você pega. Se você não quiser, já vai ter um pescado. Mas integrar o ser humano com a natureza. É o que a gente deixou de ser natural. Simplesmente isso. A gente virou um produto de venda, de partilheira. Exatamente. O ser humano não sabe quando vai chover. O ser humano... Um pássaro, ele sabe quando vai chover. Ele sabe quando vai ventar. Você vê que o tempo começa a mudar, a formiga já sabe o que ela faz. Não, se você perguntar para qualquer pessoa normal, comum, por quê? Qual a influência das fases da lua, por exemplo? Não sabe. Não sei, só sei que a crescente é de cortar o cabelo. É basicamente o que a gente sabe. Se eu cortar o cabelo na minguante, vai dar merda. Não vai crescer. Então, a gente perdeu isso por algum motivo. Você vê, os índios, eles moram nas matas, ainda os que restam ainda, e eles se orientam, eles fazem tudo sem informação. Eles sabem a época de plantar, a época de colher, o que caçar, o que comer. Respeita tudo. Eles funcionam num mecanismo. E a gente não, a gente perdeu isso. A gente tá tipo um bando de gado num confinamento. A gente come o que eles dão, a gente vê o que eles
te mostram, Exato. você escuta o que eles querem que você escuta. E agora a gente ainda tem cadastro, logo a gente vai ser marcado realmente como um gado, vacinado. É terrível isso, né? Se a gente começa a olhar para o macro e você olha para tudo isso aqui, tudo que o Júnior está ensinando para gente, né? Como a gente se sente assim traído, mas não só nos traíram, mas a gente também se trai quando a gente não busca entender o que está acontecendo. Um conforto falso, olha para você ver, a gente estava aí numa nuvem de prosperidade, digamos assim, vem uma doença nova, olha como é que a gente se perdeu, como que a gente se tornou fraco, a gente não tem força. E como essa economia já provou que não funciona na prática, né? A gente fez a nossa casa muito grande em cima da areia. A gente não se fortaleceu em cima da rocha. A gente cresceu como humano e perdeu como espécie. A gente quer ser os únicos, quer matar tudo, quer acabar com tudo, quer acabar com a mata, o que eu como é só milho transgênico e soja transgênica. Esqueceu de todas as coisas. Ô Júnior, explica pra gente, tava me explicando, mas meu celular travou, gente. Aí eu peguei o telefone dele emprestado. Ele tava explicando sobre, eu tava falando, por que será que o sistema tá incentivando tanto? Eu vejo que ele sugere pra mim, por exemplo, que eu assisto, mas eu também assisto outros conteúdos que eles não me sugerem, né? Então, quando eles querem manipular, eles manipulam. E o sistema está sugerindo muito permacultura e tal. Por que que o sistema, a Emater, as próprias plataformas estão incentivando esse trabalho? Porque não é interessante para o sistema. Ou será que é, Júnior? Explica aquele negócio que você estava me explicando. Não existe nenhuma civilização no mundo que não tenha desaparecido. Os egípcios, os maias, tem um monte de teoria de como eles sumiram, mas a verdade é uma só. A gente funciona como um bando de gafanhoto. No lugar, você só come, destrói aquilo lá. Quando o recurso acaba, não tem mais o que você fazer. Embora. Então, o projeto Agrofloresta, ele está na contramão disso tudo. Em vez da gente agrominerar, que você só vai tirar da terra, num mecanismo, você está produzindo alimento, você está rejuvenescendo o solo, reciclando o solo, reciclando o nutriente e o principal de tudo, água. A monocultura, ela é o principal fator da falta d'água no mundo. A gente destruiu a floresta para plantar mais milho, para plantar mais soja, para plantar feijão, gado, pasto. E o que aconteceu? Nós impermeabilizamos o solo. Chove, chove, chove e os lençóis freáticos não estão sendo abastecidos. Eu creio que eles já deram conta disso, mas eles não podem chegar e falar isso. Na mídia, de jeito nenhum, né? Então, esses pontos, essas ilhas de fertilidade, de vida, isso é vida, tá fazendo o quê? Abastecendo o lençol. Então, por isso que o sistema tem, a Pronaf tá dando mais dinheiro para o agricultor familiar. Porque a solução, todo mundo quer criar uma máquina. Nossa, a gente podia ter uma máquina para capturar o carbono, que aí tirava o carbono da atmosfera. Para quê? Deus deixou a máquina mais perfeita aí, ó, a árvore. O que captura mais carbono do que uma árvore? Nada. A gente não precisa de criar, já está aí. A gente tem que aprender a manejar. O Ernst Goethe até fala num vídeo que a gente não tem que criar uma área de proteção permanente. A gente tem que criar uma área de inclusão permanente. Porque a gente tem que manejar a floresta. Porque a floresta pode trabalhar em conjunto, não precisa ser 880, né? Eles deixam muita área parada lá, sem ajudar o ser humano, e ao mesmo tempo, quando exemplo, vai, devasta tudo. Então não precisa ser isso. A gente tem que incluir o ser humano à natureza e dar a ele condição de trabalhar no mecanismo em que o mundo trabalha. Digita aí no YouTube mesmo, tem um vídeo chamado Família de 5 pessoas que vive de 1 hectare. Você vai ver que incrível. 1 hectare não é tão grande assim, gente. Então dá para fazer. 1 hectare é um campo de futebol. Exatamente. O que é usado mais ou menos é um campo de futebol. Você vê o que uma pessoa faz em um campo de futebol para viver 5 pessoas. E aqui a gente ainda está no começo, que foi aprendendo com os erros e acertos, mas a gente vai integrar aqui a produção de proteína animal também. A gente vai colocar os peixes que estão lá no lago, no vídeo depois. Tem um projeto para a gente colocar as galinhas e a gente ainda vai ter suínos. E tudo assim, não vai vir insumo de fora. Inclusive a gente ainda não tem a criação por isso, porque a gente vai alimentar as criação com a produção. A produção.
É incrível. Ei, quando A você gente vai vai mexer criar com um isso, ciclo. pessoal, primeiro vocês têm que ter a cana, o milho, depois você vem o bichinho é A depois. gente tem que estruturar, a gente está Até estruturando. porque, né, Júnior, uma saca de milho transgênico ECA, ele tá saindo na faixa de R$ 68. Agora com o coronavírus, ele tá R$ 68, Júnior, é A muita. gente vê como é que a gente é fraco. Aí a gente vai colocar o sistema, a gente vai reaproveitar todos os dejetos dos animais, que vai funcionar como biogás e biofertilizante. A água do telhado dos galpões já tem o tanque para onde vai essa água. Já foi feito o croquis do terreno para a gente reaproveitar a água dos telhados, sabe? Não vai fazer nada que não tenha um propósito. Ano passado, 2019, a gente foi o fechamento de uma das piores secas que a gente teve aqui na região. Os dois principais rios que a gente teve aqui, ó, cortou, secou. Inclusive veio parar jacaré aqui na minha lagoa para beber água. Olha só, Isso gente. não é mentira, tem foto, está documentado. E a minha humilde barraginha não secou. Olha só. Será o que é isso? É mágica? Não é. Já é o resultado de uma mata ciliar que você fez em volta, todo um trabalho. A fauna não tinha água para beber nos cursos naturais. Elas tiveram que vir. Eu vi aqui rastro de inclusive a onça pegou um leitãozinho meu aqui. Olha só, gente. Ficou os rastros dela aí. Tadinho do bichinho também, né? Aqui. A gente vai filmar lá depois para vocês verem o esquema. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada? Sim. A gente tem que mudar. Muito errada. O pessoal fala assim, não tem nada a ver a árvore com a nascente, não. Tem lugar aí que a água nasce no meio da pedra. Não é? Lá, o lençol freático é por causa da pedra. Como a gente não tem pedra, é a mata, gente. Não existe água sem a mata. Por exemplo, eu tenho uma árvore dessa aqui. Ela já capturou carbono X para produzir esse monte de galho, esse monte de árvore. Se eu entro com uma poda consciente nela aqui, eu vou depositar esse carbono no chão. Esse carbono vai enriquecer o solo. A microbiótica do solo vai ficar rico. A planta vai ter que capturar mais carbono para soltar mais folha. Então ela vai ter que absorver mais água, mais sol para fazer outra fotossíntese numa taxa maior. Ela vai esfriar o ambiente porque ela vai estar atraindo a luz para ela, ela vai estar atraindo a água para ela. Nesse processo, ela transforma o carbono em mais material. Nesse período que eu abri uma clareira aqui, eu posso cultivar o meu alimento aqui enquanto ela está se refazendo. Mais carbono aqui embaixo. Daqui 2 anos eu torno a podar ela de novo, ela capturou 3 vezes mais carbono do que ela capturaria sozinha lá na mata. Tudo que você maneja, tudo que você vai com cuidado, você tem pela vida toda. Até por isso que é permacultura, que é uma cultura permanente. É perene. Isso não acaba. Eu não vou acabar com a natureza se eu cortar uma árvore. Eu preciso de uma madeira para fazer a minha casa. Eu plantei 30. Se eu cortar um, o que vai fazer falta? Nada. Ela vai, pelo contrário, ela vai dar chance de uma árvore nova crescer, de uma semente nova subir. Ela vai abrir uma clareira, onde eu vou começar de novo, começar do zero. O que o vento faz na floresta? Quando cai uma árvore daquela grandona, ela destrói um monte de pequenas árvores. Aí começa de novo, do começo, uma primária, nasce um capim, depois nasce uma arbórea, depois nasce um arbusto e vai. Ela recomeça toda vez, ela tem um ciclo, isso é natural dela. Então, se a gente aprender a fazer isso, usar as nossas ferramentas, o mundo ainda tem solução. Consegue baixar a temperatura, não precisa de mudar nada, já está tudo aí. De criar nada, de mudar a gente tem que mudar muita coisa. Não precisa de criar, de inventar. É voltar atrás, aprender como é que faz e recomeçar. Tá tudo aí, a gente só tá fazendo de forma errada. Gente, é isso, né? A gente só precisa mudar a consciência e... Claro que a gente é formiguinha, né, Júnior? Formiguinha, mas quem sabe, né? Nós estamos aqui numa plataforma pública e muita gente... Compartilha esse vídeo, pessoal, né? Manda para os seus amigos e tal. Vamos disseminar essa ideia, essa proposta, que não é nova, tá? A vovó e o vovô já faziam isso naturalmente. E...
Uma vez uma pessoa veio aqui no canal, não sei se vocês lembram, e veio falar que isso era ideia de esquerdista. Falei, pô, então me avisa, todos os meus... é tudo esquerdista. Quer dizer, isso é uma coisa já natural, gente. A gente sempre conviveu assim. Acontece que a vaidade, consumismo foi aumentando e a gente se tornou o que se tornou hoje, né? E os problemas que nós temos. E com esse vírus deu para ver que essa estrutura que a gente tem não funciona. Né? E isso aqui é uma realidade. O Júnior, se ele quiser hoje viver daqui, ele tem toda a condição de ter, e não precisa estar, o bom da permacultura é isso, você não precisa ter um espaço imenso, né? Você pode fazer rotação e ter muitas coisas num pequeno espaço.